Glória a Deus. Bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus continue operando no teu coração e no meu também. Quantas já foram abençoadas aqui? Né? Tantas palavras abençoadas, louvores, o rio de Deus já nos visitou aqui nessa manhã, né? Glória a Deus. Então, cada consagração nós estamos vendo um gominho do fruto do Espírito, né? E hoje nós estaremos nos atentando à bondade. Então, essa bondade, muitas vezes nós pensamos assim, né, ser uma mulher boa, deixar passar tudo, ser uma trouxa, uma boba, né? E através da palavra de Deus nós vemos que não tem nada a ver com isso. Não é ser uma banana, não é ser uma boba, não é ser uma trouxa, né? Não é deixar as coisas erradas passarem, mas a bondade, segundo o dicionário Michaelis, é qualidade de bom, é uma disposição natural para o bem, benevolência, brandura, ter boa índole, cortesia, favor, mercê e ser uma pessoa justa, é ter justiça mesmo dentro do coração. Bom significa ser autêntico, sadio, puro, verdadeiro, reto, casto, prudente, correto e honrado. E no Salmo 37, versículo 23, diz que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Firmar os passos aqui, ele está dizendo que ele vai ser protegido, ele vai ser guiado mesmo por Deus. Então a pessoa boa, ela sempre vai ser guiada por Deus, mesmo que aos olhos dos outros é uma pessoa trouxa, isso daí deixa passar tudo, isso daí, né, não tem boca para nada. Não, mas Deus, ele está guiando essa pessoa, né, com boa índole, essa pessoa justa, essa pessoa que tem cortesia, essa pessoa que tem educação, essa pessoa é guiada pelo Senhor mesmo. Então, antes de nós conhecermos a Jesus, não tinha bondade verdadeira dentro do nosso coração, né? Só nós pensarmos. Essa semana a Sofia pediu: mãe, quando você era adolescente, você não era boa, né? Eu falei: Sofia, realmente, eu era assim, eu sempre queria defender, né? Porque eu estudava num colégio onde era uma escola pública, só que só tinha ricaço estudando lá, e as pessoas que faziam parte lá da redondeza, que eram filhos de lavradores, né, pessoas que mexiam mesmo com isso. E os mais, né, que tinham mais posses, geralmente humilhavam os outros. E eu sei que eu ficava sempre tentando defender aquele, né, que estava lá sofrendo, que estava falando mal. E eu falava: bom, Sofia, eu nunca fui uma pessoa que ficava, né, me achando e tal, mas com certeza não tinha essa bondade de Deus, que Deus colocou já, né, e coloca cada passo, né, cada dia Deus coloca mais um pouquinho dessa bondade dentro do coração da gente. E o viver em Cristo, ele livra-nos dessas nossas fraquezas naturais, né, as fraquezas que tá no teu coração, tá no meu coração, essas fraquezas estão lá. E quanto mais nós nos achegarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, através da palavra dEle, que nos purifica, né? Através da oração, que nos dá esse poder, essa natureza, né? Essas fraquezas naturais, elas vão ficando fraquinhas. É como se a gente afastasse elas, né, de nós. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Tito. Tito fica mais para o finalzinho. Colossenses, daí vem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tito 2.
bênção, né? Hoje muitas irmãs que não conseguiram estar nas outras vezes estão aqui conosco. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa semana foi uma semana, né, onde nós lutamos, mas nós também conseguimos obter a vitória do Senhor. Glória a Deus. Todas acharam? Quem não achou, grita misericórdia. Todas acharam. Glória a Deus. A palavra de Deus, então, ela diz que tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, que responsabilidade nós temos, né? Sermos pessoas boas. Então, ser pessoas boas aqui, nós vemos que é muita responsabilidade. Não ser caluniadora, ser mestra do bem, né? Ser movida pelo Espírito Santo mesmo. Nós devemos ter sempre em mente que sempre tem pessoas nos observando. Principalmente, né, quando nós estamos à frente de algum ministério, seja ele qual for, sempre vão ter pessoas nos observando. Sempre vão ter pessoas precisando do nosso exemplo, da nossa força para poderem prosseguir no caminhar. Tem um provérbio que diz: o que você faz fala tão alto que não consiga ouvir o que você diz. É muito sério, né? As pessoas, elas estão o tempo todo nos observando. O tempo todo elas olham, veem o nosso exemplo de amor, a nossa gentileza, né? O nosso bom caráter. A nossa vida é a melhor publicidade do Evangelho. Então, quando o nosso testemunho de vida, ele reflete Jesus, aquilo que nós falarmos, as pessoas elas vão aceitar, né? Agora é diferente de ter um mau testemunho e daí falar, pode falar um dia inteiro. A pessoa não quer nem escutar o que tem que falar, né? É verdade, né? É isso que eu falo. Então, hoje nós iremos estudar 2 versículos para falar de uma mulher muito especial. O nome dela é Febe. Quem já ouviu falar dessa mulher? Poucas, né? Então, essa mulher, ela está escrita aqui em Romanos 16. Romanos 16, o versículo 1 e o 2. Nesses 2 versículos é o tudo, né, que contém acerca da Febe. Essa Febe, ela morava na cidade de Cencreia e ela é um exemplo de cristã. Realmente é um modelo para esta geração.
a Epístola de Romanos é uma obra literária sem igual. É como se que ela fosse assim, a espinha dorsal mesmo do Evangelho. É uma carta muito preciosa. Foi através da carta de Romanos que Martim Lutero, ele chegou à fé, né? Que ele saiu da idolatria. Foi onde Deus falou com ele, em Romanos 1,7, o justo viverá pela fé. E Deus falou tanto com ele através desse versículo de Romanos, que ele abandonou a idolatria e onde ele escreveu as 95 teses. E esse ano, né, esse movimento luterano, ele está fazendo 500 anos de reforma. Também através da carta de Romanos, aquele monge chamado Agostinho, né? Ele veio também à fé através dessa carta tão preciosa, onde depois de uma noite de bebedeira, ele começou a ouvir legito lege, legito lege, legito lege, pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele abriu Romanos 13. Em Romanos 13, ele está basicamente falando do amor ao próximo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E foi aí que ele se converteu e ele deu a vida dele para Jesus, né? E nós vemos o exemplo que esse homem foi também. E através da carta de Romanos surgiram vários outros movimentos, né? Onde a igreja foi levantada. O movimento wesleyano, que foi também um grande pregador do século XVIII. E assim nós vamos embora. Cencreia, na verdade, ela era uma pequena aldeia, bem pertinho de Corinto. Né? Corinto era a cidade onde o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja, né? Onde ele cuidou, ele ficou, né, em Corinto durante 1 ano e meio. E era um lugar, Cencreia, que não chamava atenção. Tinha um porto lá, mas era tudo que tinha na cidade, era o porto, e ficava perto de Corinto. E Paulo, então, ele pregou naquele lugar, ele ensinou as pessoas, ele fundou a igreja lá. Só que Paulo, ele queria continuar, ele queria ir para a Espanha e ele precisava, então... Vamos levantar todo mundo, gente. Vamos mandar esse sono embora, né? Vamos mandar esse sono embora. A gente está aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra dele, né? Que Deus ministrou no meu coração. Segunda-feira eu estava muito mal. Eu falei para as irmãs que deu aquela frente fria e aquela semana toda sem dormir direito e tal. E eu estava detonada na segunda tarde. Daí eu pensei, não, mas se eu não vier aqui fazer discipulado, vai ficar só depois de 2 semanas de novo, as coisas do Ministério Infantil, vou vir. E assim foi a semana. Deus, um dia após o outro, foi de milagre. Porque naquele dia, na segunda, eu não conseguia engolir. Eu falava, Deus, não deixa eu ficar doente, não deixa eu ficar doente, né? Então a gente está aqui não para dormir, certo? A gente está aqui para ouvir aquilo que Deus ministrou e Deus quer falar nessa manhã, Deus quer nos levantar, Deus quer entregar uma carta nas tuas mãos. Quem aqui está preparado para receber essa carta? Né? Deus tem uma carta muito importante para entregar nas tuas mãos. Então, você não pode dormir, certo? Vamos mandar o sono embora. Agora, abraça a tua irmã. Agora, você aqui da frente, abraça a tua irmã lá do fundo. Corre lá, rápido. Tem que sair do lugar. Aquela que veio a primeira vez também. Todo mundo saindo do lugar. Fernanda, você também. A irmã da Gisele, sai do lugar. Vocês duas também, lá no fundo. Vai dar uma corridinha. Ó, tem 2 irmãs aqui, ó, que vieram a primeira vez. Elas não estão recebendo abraço. Mabile, tem que sair do lugar, Mabile. Todo mundo acordou? Glória a Deus. Então, vamos prosseguir, né?
Então, como eu estava falando, Paulo, ele precisava sair de Corinto e continuar a obra de Deus. E ele estava pensando em ir para a Espanha. Só que ele precisava de uma pessoa que o representasse em Roma. E nós sabemos que quando Deus levanta alguém para a obra dele, Deus também levanta os ajudadores. Amém? Glória a Deus. Eu já tenho um monte de ajudadoras aqui, né? Vocês todas podem de alguma forma ser uma ajudadora para aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, mas que eu não posso fazer sozinha. E com Paulo aconteceu a mesma coisa. E o Espírito Santo, então, o lembrou daquela irmã, né? Que com certeza, quando eu imagino, ouço falar de Febe, vamos ler aqui em Romanos. Vocês estão curiosos, né? Para ler aqui, para saber quem que é essa Febe. Então vamos lá, Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora, tem sido ajudadora de muitos e de mim inclusive. Então, olha só que preciosa que foi essa Febe, né? E Paulo aqui, ele precisava então entregar uma carta. E uma carta precisa de um representante. Naquela época era muito complicado, porque não tinha uma rede hoteleira que nem tem hoje, né? A gente chega numa cidade que a gente não conhece, né? A gente para no hotel. Naquela época não, os hotéis eles eram antros de prostituição. Então Febe, ela precisava de uma recomendação para ir até Roma. E foi então que Paulo, ele precisava de alguém de confiança e precisava de alguém também disposto a dar a própria vida. Porque levar uma carta não era assim tão fácil, tão simples, né? Então precisava ter alguém de confiança e alguém muito corajosa. E então ele lembrou da Febe lá naquele cafundó, né? Lá em Cencreia. E eu imagino que Febe era aquela mulher que precisava de alguém para estar no ministério infantil. Porque as crianças estão dando muito trabalho, ninguém aguenta mais aquelas crianças. A Febe era alguém corajosa, alguém que pegava, tinha amor pelas crianças e as crianças eram transformadas. Eu imagino que Febe era aquela irmã que precisava de uma pregadora, de falar sobre ser submissa. Febe subia e falava sobre submissão. Febe era convidada a limpar o banheiro, porque estava sujo. Febe ia lá, ela nem era convidada, ela olhava o banheiro sujo, ela limpava. Febe era aquela pessoa que, o que precisasse, ela estava à disposição, porque ela era serva do Senhor, né? Ela era obediente a Deus. Então, como ajudadora que nós vemos aqui na minha Bíblia está protetora, mas a mesma coisa, né? É ajudadora. Então, ajudadora no grego significa patrocinadora. Patrocinadora, nós vemos aqui que é usado esse termo para um representante legal do governo romano. Então, ela foi uma representante, né, de Paulo em Roma. Tudo que nós sabemos sobre Febe, como eu falei, está nesses 2 versículos aqui. Se a gente for ler mais a Bíblia, a gente não vai encontrar, só aqui. Mas nós podemos ver 2 pontos de destaque, que Febe, ela é convertida. Paulo fala aqui que Febe, nossa irmã Febe, ela não era só irmã em Cristo de Paulo, né? Não era só irmã em Cristo da pessoa importante, mas ela era irmã em Cristo de cada um de nós. E Febe, então, ela era uma pessoa que não vinha só à igreja. Ela era a pessoa que ela era serva. O que ela precisava fazer, ela fazia, né? Ela participava dos cultos, ela adorava, ela servia, ela amava pessoas. Então, o tempo todo, ela estava fazendo isso. Ela exercia realmente o ministério dela. Lá em Cencreia, no final do mundo. Febe, na mitologia grega, é uma deusa, na verdade. Ela vem dos titãs, é a deusa Lua. Então, os gregos, eles adoravam a deusa Febe. Só que
Como aconteceu contigo, que já entregou a tua vida para Jesus e viu a transformação, essa mulher, Febe, aconteceu a mesma coisa. Ela entregou a vida a Cristo e a vida dela foi transformada. E aquela cultura pagã onde ela vivia, ela adorava ídolos, né? Ela não era uma pessoa boa. Então isso foi removido da vida dela, porque ela deixou esse rio de Deus que nós cantamos aqui transformar todo o ser dela, todo o coração dela, né? E lá em 1 Tessalonicenses 1, 8 e 10 diz que ela deixou, né, de adorar aqueles ídolos e ela passou a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Provavelmente Febe, ela se converteu durante aquele 1 ano e meio, né, que o apóstolo Paulo estava lá em Corinto, e também eu creio que ela foi discipulada pelo apóstolo Paulo. Ela havia ajudado muitas pessoas, ela ajudava os fracos, ela ajudava mulheres que estavam precisando na igreja, ela ajudava crianças, ela ajudava de todas as formas, do jeito que ela podia, com aquilo que ela tinha, ela ajudava. E ela era patrocinadora. Ela usava os seus recursos materiais a fim de servir a igreja cristã. De acordo com o comentário hebraico no Novo Testamento, ela foi chamada de Shamash. Shamash é a pessoa que cuida das tarefas práticas do dia a dia relacionada ao andamento de uma sinagoga. Irmãs, quando nós estamos aqui adorando a Deus, no culto, né? É tudo lindo e maravilhoso. E aqui, graças a Deus, é muito difícil a gente não sentir a presença do Senhor. É difícil ter um culto que está amarrado, que está pesado, né? Geralmente, pelo menos é isso que eu sinto. Mas eu creio que vocês também sentem a mesma coisa. Quando chega aqui, tu pode estar mal em casa, pode estar com um monte de bobeira na cabeça, mas chega aqui, o poder de Deus vem e muda, né? Só de dar um abraço no irmão, já fica diferente. Parece que nem é mais a mesma pessoa que estava lá em casa, né? E assim, muito poder de Deus. Só que, para que tudo isso aconteça aqui, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Tem batalhas, né, que são travadas, tem as orações que são feitas em casa, orações que são feitas aqui na igreja, na terça e na quinta, 7h30, fora as outras orações, os grupos pequenos. É muita coisa acontecendo para a igreja conseguir ficar firme, ficar forte e ficar sempre focada em Jesus. E assim também, essa mulher, ela foi chamada de Shamash, porque ela cuidava das coisas do dia a dia. Ela era uma mulher que estava envolvida nessas coisas dos bastidores, né? Oração, leitura da Bíblia, ela se consagrava, ela entrava nas batalhas espirituais junto, em favor da igreja, em favor de que a igreja pudesse ir adiante. E a mesma palavra, uma palavra equivalente, mas no grego, dessa palavra shamash, é o diáconos. Então ela foi vista mesmo como um diácono, né? Que pode ser também entendido com o sentido de servo ou obreiro. Um diácono, um shamash, é a mesma coisa que um diácono no grego, que equivale a servo ou obreiro. Vamos abrir a Bíblia lá em Timóteo, está bem pertinho de Tito. É um livro antes. 1 Timóteo, 2 livros, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo 3. Aqui em 1 Timóteo nós vamos poder ver as qualidades de um shamash, né? Que é as qualidades de um diácono. Então 1 Timóteo 3, 8 a 13. Todos acharam? Glória a Deus. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância,
conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então esses são os atributos, as qualificações, né, de um diácono. Olha só quanta responsabilidade, né? Só pensando na mulher aqui, ela precisa ser respeitável, ela precisa ser uma pessoa que fale bem, não maldizente, ela precisa ser temperante, ou seja, equilibrada, e ela precisa ser fiel em tudo. Para que, no final aqui nós vemos, para que haja intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa semana, uma irmã me perguntou, mas o que é ser submissa? Tipo, ela queria saber, de mim, né? Como que eu era submissa? O que era realmente ser submissa? E eu falei, então, ser submissa, para mim, é muitas vezes abrir mão de coisas que eu acho que é importante, né? Para poder servir o outro, servir o marido, no caso. Daí eu falei para ela que teve um tempo que eu abri mão do Ministério das Mulheres, né, várias outras coisas também, porque eu via que, meu marido estava precisando de mim como mulher, né, meus filhos estavam precisando de mim como mãe. De repente eu falei para ela, o Ministério das Mulheres podia estar bem maior, podia estar já bem mais desenvolvido, né, mas eu falei, Deus, eu não sei se o Senhor tem algum ministério para mim, algum chamado, mas agora nesse momento eu estou crendo mesmo que o meu ministério é ajudar meu marido. E eu sei que Deus me abençoou por causa disso. Eu falei, isso é um exemplo que eu fui submissa, né? Algo que Deus falou comigo. E daí eu falei para ela, né? Porque ela está lá olhando o nosso dia a dia. Eu falei, então, você acha que se eu não fosse submissa, quando nós falamos aqui no discipulado, ou as pessoas vêm pedir, né, conselho, alguma coisa assim, Deus ia operar do jeito que opera, né? Ia transformar corações, as pessoas iam querer buscar algum conselho na gente? Claro que não, né? Então, a intrepidez que é falada aqui é justamente essa, de fazer as coisas que Deus manda fazer, né? Para ter autoridade, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, Deus assina embaixo. E são essas, então, as qualidades do shamash, né, para ser reconhecido como diácono. E Febe, ela foi reconhecida como diácono. Na verdade, diaconisa, né? Mas ela tinha muito mais atributos. Ela tinha praticamente os atributos de um diácono, de uma diaconisa, tudo junto. E ela marcou a sua geração com o seu serviço em favor do outro. O apóstolo Paulo, ele lembrou dela. Ele focou esse chamado de levar essa carta na vida de Febe. Humanamente falando, isso não ia acontecer. Ela estava lá numa cidade que, né, ninguém conhecia muito, nem era importante, mas o apóstolo Paulo, ele pediu para ela esse serviço, ele solicitou para ela essa tarefa. Ela é recomendada, ela é de extrema confiança. Naquela época, que nem eu falei, né, a rede hoteleira não era para se ficar, não dava para ficar, porque era um antro de prostituição. Então ela precisava dessa carta de recomendação. E que carta, né, irmãs? Que carta que o apóstolo Paulo escreveu? Recomendando a irmã Febe e falando para ela que era para eles ajudarem ela em tudo que ela fosse precisar. Porque ela tinha sido protetora de muitos e dele inclusive, né? E vocês não têm noção, quando Deus levanta uma pessoa para o ministério e pessoas deixam o Espírito Santo, né, tocar o coração delas para ajudarem essa pessoa específica no ministério, como Deus se agrada, porque como isso ajuda, seja
fazendo algum serviço, sabe, o mínimo serviço possível, mas é algo que já alivia o coração daquela pessoa com chamado. E eu posso imaginar o coração de Paulo, como ele ficou feliz de poder contar com a Febe. A Febe, ela tinha um caráter testado e aprovado. Ela tinha o respeito e a aprovação do apóstolo Paulo. Então, essa carta de recomendação, ela é muito, muito, muito importante. É uma carta que, na verdade, é um tesouro do Novo Testamento. A carta de Romanos. Martim Lutero, olha o que Martim Lutero falou. Essa carta é verdadeiramente a mais importante peça do Novo Testamento. É o evangelho mais puro. É de grande valor para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com isso diariamente, como se fosse o pão diário da alma. Muitas vezes nós nem imaginamos, né? Nós estamos livres, podemos falar de Jesus, podemos adorar Jesus livremente. Mas se fôssemos presos e tirassem de nós a nossa Bíblia, será que o que nós iríamos lembrar? O que nós memorizamos até hoje? Né? Quando eu li isso daqui, o que Martim Lutero ele fez, ele falou, né, que deveríamos memorizar palavra por palavra. Se tu não leu ainda nada, lê Romanos, memoriza Romanos. A carta de Romanos, ela foi muito importante. E a quem Paulo confiou essa carta? A Febe, né? Febe. E o que marca essa mulher a ponto de tornar-se tão especial? Então, algumas coisas marcaram, né, para deixar ela ser tão especial assim. Uma delas foi a sua disposição em romper com as barreiras de sua época. Nós vivemos uma época muito diferente da que Febe viveu. Né? Naquela época ela não podia se expressar publicamente, ela tinha que ter um marido ou um parente para estar representando. Né? Para ela poder fazer essa obra, ela tinha que deixar toda a parte financeira dela. Então, várias coisas muito diferentes de nós. E se nós não nos portarmos aquela realidade, não tem nem como nós entendermos o que ela passou. Então, ela não podia manifestar-se em público. E nas sinagogas, na maioria das sinagogas, das igrejas, ela nem podia se expressar. Não podia subir no altar e falar, dar uma saudação, pregação, nada disso. E olha a liberdade que nós mulheres temos hoje, né? É muito diferente. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades, não para falar tudo que vem na nossa cabeça, não para falar bobeiras, mas realmente para proclamar a Jesus através da nossa vida e com palavras sábias, né, vindas de Deus. Quais são as barreiras que você precisa vencer? Pensa agora. Quais são as barreiras que você agora nesse momento está precisando vencer? De repente na tua casa, de repente com você mesma. Né? A Cris falou aqui que ela chegava e ia embora calada, né? Mas que Jesus transformou a vida dela. Então, quais são as barreiras que estão dentro de você, ou que estão te impedindo através de alguém ou da tua casa? Eu quero te falar que Ele pode te ajudar. Se realmente for sincero, os seus princípios eles forem realmente justos, porque Deus é o Deus da justiça. O que marca essa mulher a ponto de tornar-se tão especial? Então, a primeira coisa foram as barreiras, que ela foi corajosa, ela conseguiu vencer, né? Ela foi adiante, conforme o Espírito Santo tinha mandado. Muitas vezes, né, a gente acha, não, Deus me falou isso, mas será que o que aquele, o que esse vai pensar? Não, tem que ser obediente ao que o Espírito Santo falar. Ele falou, foi o Espírito Santo mesmo, então faz. O segundo ponto, né, que marca essa mulher foi a sua disposição em servir. Febe, ela é servidora. Aqui na palavra diz que ela foi protetora de muitos, ela foi ajudadora de muitos, né, inclusive do apóstolo Paulo. Ela colocou a vida dela, os bens dela,
em prol das pessoas. Aquilo que as pessoas estavam precisando, ela servia. Hoje em dia até meio estranho, né, falar sobre servir, porque nós vivemos num mundo capitalista, onde é cada um por si, Deus por todos, e tipo, se eu consigo, tá bom, se ele tá precisando, ele que, né, se vire. É mais ou menos assim, o mundo onde nós vivemos está cada vez mais capitalista, né, mais individualista, mais competitivo. E infelizmente isso está, né, querendo tomar conta da igreja. Mas graças a Deus que com o poder do Espírito Santo nós não vamos deixar isso fazer parte da igreja, né? Febe, então, ela cumpriu os princípios de Jesus. Ela foi encontrada num lugar lá longe para fazer algo muito importante. E nós hoje precisamos cultivar realmente o amor ao próximo, né? Dedicar a nossa vida para Cristo. Eu me lembro que teve um dia, faz alguns anos atrás, assim, eu vim na casa dos meus pais, né? Minha mãe, tipo, ela fazia toda a decoração da casa, tipo, trocava a estação do ano, ela mudava as flores do jardim, o jardim era enorme. Então, assim, imagina só quanto dinheiro ela gastava com isso. E eu vim desse meio. E daí, olhando para minha casa, né, que graças a Deus já deu para fazer algumas reformas, mas tem muita coisa ainda para terminar, né? Eu olhei e pensei, ai Deus, quando que será que eu vou poder colocar uma cortina aqui, né? Quando será que eu vou poder começar a decorar a minha casa do jeito que é realmente o meu gosto? E Deus falou assim, então, você quer só para ti? Daí eu entendi, né? É muito bom falar com o Espírito Santo, porque na hora ele já dá uma varada na gente, né? Eu falei, não, Deus, então se eu quero para mim, eu também quero para todas as minhas discípulas, para todas aquelas que me servem, para todas aquelas que estão me ajudando na obra. Eu quero que todas elas sejam abençoadas, assim, aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, eu quero para todas elas. Daí o Espírito Santo já me falou, então vai demorar mais um pouquinho, mas vai chegar. Eu falei, não, pode demorar mais um pouquinho, mas então que todas sejam abençoadas comigo. Glória a Deus. E é muito bom, dá muita alegria no nosso coração, se nós queremos que todas as pessoas, né, à nossa volta, são abençoadas também, sejam abençoadas. Febe, ela é servidora. Ela não buscava os seus benefícios. Nós, com certeza, vivemos uma inversão de valores completa. Pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Discipular com amor também é servir. Quem aqui discipula? Então, eu quero incentivar você que ainda não está discipulando uma pessoa. Pega uma só. Você vai ver como você vai ser abençoado. De colocar, emprestar teus ouvidos, né, para ela poder falar e você não só escutar, mas ouvir, nem que seja trocentas vezes a mesma coisa que ela está precisando até vir a cura, né? Doa a tua vida. Através de uma pessoa que você discipular, você vai ser obediente a Jesus. Você vai ser conforme Deus manda. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Quem aqui se compromete comigo? Poucas. Então vamos lá, vamos pregar até o final da pregação. Deus vai operar. Vamos lá. Então, hoje em dia nós vemos também que a mentalidade de membro, ela está sendo sufocada, ela está sendo trocada pelo cliente. Então, o membro, ele já não se sente mais membro. Graças a Deus que não é o nosso caso aqui, né? Mas eu vou falar para nunca chegar a ser isso. Então, o membro, ele está sendo mudado para cliente. A igreja, ela não é uma empresa, ela não é uma prestadora de serviços. É por isso que quando, né, nós deixamos os nossos filhos no ministério infantil, já teve casos aqui, que acabou, né, deu o horário, a gente fala assim, ai, tio, tia, professora, vocês aguentam até 9h30, pelo menos na terça-feira, né?
Mas assim, o Espírito Santo está fazendo tanto, está operando tanto, que geralmente o culto acaba 9h30. E daí tem mães, né, que estão aqui e a professora ou a tia tem que ir embora e traz o filho até a mãe. E já aconteceu de mães serem extremamente grossas e tratarem a tia, né, a pessoa que está lá ajudando, assim como se fosse a serviçal dela, como se fosse a babá que ela paga assim uma nota preta, sabe, para cuidar do filho. Falar, não acabou ainda, fica lá com ele, sabe? Então, a igreja não é prestadora de serviços. A igreja não é empresa, né? E nós não somos clientes, nós somos membros. Você e eu, nós somos membros da igreja do Senhor. Tem um servo muito abençoado que já faleceu, Isaltino Gomes, e ele falou assim: ser servo de Deus é fácil. Teve uma pessoa que falou isso para ele: ser servo de Deus é fácil. Sirva a Deus, não aos homens. Diz o irmão ruim de relacionamento. Servo da igreja. A igreja é maior que nós e não somos seus donos, mas servos. Uma forte evidência de que somos servos de Deus é sermos encontrados servindo a sua igreja. Se você não estiver servindo a igreja, você pode ser servo de qualquer um, mas você não é servo de Deus. Agora, se você servir a igreja com aquilo que Deus te deu, de repente Deus te deu força para orar pelo pastor, pelo apóstolo, por uma das pastoras, por mim, ou por algum professor do Ministério Infantil, ou alguém que está aqui fazendo a obra. Esse é o dom que Deus te deu. Faz isso, aproveita, segue a instrução de Deus. De repente Deus te deu um trabalho, um dom para trabalhar com as crianças. Não enterre esse dom, trabalha com as crianças, porque não é todo mundo que tem esse dom. Tem gente que entra lá e quase pira. Tem gente que entra no berçário e fala: meu Deus do céu, eu não aguento isso daqui. O neném começa a chorar, os outros começam também, né? Então, usa o dom que Deus te deu. Não fica pensando: ai, por que, coitadinha de mim? Ai, por que Deus deu aquele dom que aparece um monte para aquela minha irmã, que ela nem busca tanto a Deus como eu? Não, foca em ti, foca e busca o dom que Deus te deu, e não o dom que Deus deu para tua irmã. Porque daí você vai ficar tão chateado e tão triste que você vai ficar totalmente inativa, totalmente bloqueada. Amém? Amém. Quem serve a Deus serve a igreja. Hoje em dia faltam pessoas como Febe. Hoje em dia temos o conceito do voluntariado dentro da igreja. Eu faço se sobrar tempo. Eu sou voluntária aqui, eu só faço se sobrar tempo. A minha vida é muito corrida, eu tenho que trabalhar um monte, não tenho empregada, né? Vou fazer se sobrar tempo. Não devo satisfações a ninguém, sou apenas voluntário, né? Às vezes a gente dá uma chamadinha, porque o Espírito Santo fala lá com aquele professor, né, do Ministério Infantil, porque ele pega pasta em cima da hora, ele não se prepara, né? Embora a gente já tenha falado sobre isso aqui. Ou, ele não está seguindo o que é combinado. E daí, a pessoa que não enxerga o dom que ela tem, mas ela se acha: eu sou voluntária, né? Ela vai falar: eu sou voluntária, eu faço desse jeito mesmo. Servir é imperativo, né? Não é uma opção servir. Deus nos dá uma ordem, que é para a gente servir. Então, você não é voluntária aqui. Você é uma serva. Amém? Eu recebo isso. Eu sou serva, não sou voluntário. Se você realmente buscar a Deus, né, com a tua vocação, não buscar os teus benefícios, com certeza Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. É assim, é incrível, nos mínimos detalhes nós podemos observar isso. Que nem na semana passada já, esses últimos meses tem sido assim: chega pregador lá em casa, daí eles ficam algumas semanas, daí sai pregador, chega pastor. Daí o pastor ficou aqui 2 semanas, daí no dia, ele saiu na sexta de manhã, deu tempo de limpar o quarto, na sexta noite chegou o casal de missionários. E chegou também a família lá de Três Lagoas que ia ajudar no retiro.
Então, foi uma coisa atrás da outra. E essa semana tinha, as crianças estavam de prova, e o João Lucas no sábado, eu fazendo janta, né, para os missionários e para todos que estavam lá em casa, e o João Lucas detonado no sofá, e fiquei sabendo que ele tinha saído com um amiguinho e nem queria brincar, né, e queria ficar no sofá deitado. Eu pensei, só que faltava ele ficar doente, que eu já estava, né, lutando com a garganta e já pedindo para Deus não deixar ele ficar doente, e ele lá. E eu fazendo a janta, e vocês sabem, né, que o homem ou menino, quando fica doente, sai de perto. Daí eu lá tentando me concentrar, e já era tipo umas 10 e pouco da noite. Ele, mãe, tipo, de um em um minuto ele me chamava, sabe? Eu, Jesus, tem misericórdia. Bom, João Lucas, se tu não ficar bom, meia-noite eu te levo no posto, vamos jantar e eu te levo, né? Deixa eu só terminar a janta. E daí eu sei que antes de terminar a janta, porque eu não conseguia nem me concentrar lá, eu peguei e orei por ele com a imposição de mãos, e clamei e falei, João Lucas, crê que Deus vai te curar? Você crê? Creio. Tá. Beleza. E assim, quando eu fui querer levar ele para o posto, ele falou, ele ainda estava baqueado, mas ele falou, não. Daí eu dei um paracetamol e, né, criei. No outro dia ele estava sarado, já estava brincando. Pensei, bom, um milagre, porque nunca aconteceu isso com o João Lucas, né? Quando fica no sofá, ele fica mal mesmo. E assim a gente vai tendo esses favores de Deus, né? Depois eu fiquei mal na segunda-feira, pensei, não, agora infeccionou, né? Agora não vai ter própolis mais para ajudar a minha garganta. Mas, Deus me ajudou até hoje, né? Todos os dias eu falo, Deus, eu preciso da tua força, preciso da tua força. E Deus foi operando na minha vida. E assim é com cada uma de nós, né? Se nós realmente servimos a Deus, servimos a igreja, que é assim o que tem mais de precioso aqui nessa terra, é a igreja do Senhor. Por mais que, né, quando a gente pensa em Noé, puxa, Noé, imagina só quanto tempo que ele ficou naquela arca, e ele tinha que tirar aquele cocô, ele tinha que aguentar aquela bicharada já estressada, né, de ficar assim, sol, e ficar trancada, e aquelas pessoas também reclamando. Mas Noé, ele foi obediente a Deus, com certeza, ele ficou orando lá, ele foi pacificador, ele fez o trabalho, tudo, né? Porque a igreja do Senhor é o que tem mais de precioso aqui nessa terra. Então, se você quiser fazer algo precioso, trabalha pela igreja do Senhor. Não para simplesmente você ficar melhor, você ficar mais feliz. Não, entrega a tua vida. Porque mesmo quando estiver doente, mesmo quando estiver triste ou desanimado, tu vai conseguir ainda ser fiel e fazer o que Deus manda. Amém? Febe, ela foi uma irmã ajudadora, como nós vemos aqui. Em 1 Pedro 4,10, diz que serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né? Que eu já falei antes. Agarra o dom que Deus te deu e começa a trabalhar. Mesmo que para os teus olhos é um dom tão bobo, um dom tão insignificante, mas o que Deus te entregou, por menor que sejam os teus olhos, não é pequeno. Ele vai te usar poderosamente. Amém? Em Mateus 20, 28, Jesus diz que tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio servir. E eu sei que antes da cerimônia do apostolado, vocês não têm noção o que eu sofri. Porque eu não queria. E daí eu comecei a rir esses dias, porque eu me lembrei do que eu falei, né? Pro apóstolo agora. E eu estava lá lavando louça e, sabe aquele dia assim que só vem bobeira na cabeça? Daí eu vinha, meu Deus do céu, eu não estou dando atenção para as minhas discípulas, eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo aquilo. E era bem em época de férias, que parece que a tua vida assim vira de cabeça para o ar, os filhos ficam felizes da vida e os pais, né, não sabem o que fazer. E aí eu pensando, Deus, eu não estou conseguindo dar atenção, não estou conseguindo ligar direito, não estou conseguindo ligar para a pastora Jocasta, lá em Cáceres, nem para a Ana Paula, nem, sabe, só vinha cobrança na minha cabeça. E daí eu falei para ele, amor, tem como você me liberar de ser pastora? Eu vou ser psicóloga. Pelo menos eu fecho o consultório e eu consigo me desligar, né? Porque eu não estou conseguindo me desligar. Eu não estou nem conseguindo servir direito, né? Como eu estava achando que eu tinha que servir, e nem estou conseguindo desligar. Aí,
O homem sabe assim, quando a mulher fala uma bobeira muito grande, ele não dá nem resposta. Foi o que aconteceu comigo. E Deus não. Gente, é muito, muito sério isso. Deus, quando a gente fala uma bobeira muito grande, Ele faz um negócio assim pra gente nunca mais falar bobeira. Porque logo depois que eu falei isso, os irmãos começaram de novo, né, a falar sobre apostolado, e apostolado, e apostolado. E eu, não, Deus, nem pastor eu estou conseguindo ser direito. Me deixa no meu canto aqui, deixa eu acostumar primeiro, né, com servir nessa minha função, e depois você me dá algo, outra coisa. E naquela semana eu sei que teve o discipulado da pastora Cleusa, e eu falei para ela que eu não ia subir aqui para receber a unção, para ser apóstola. Ela falou, não, mas não pode. Ela falou tanta coisa assim, né, pastora Cleusa? Você falou, né? Então, e daí eu pensei, nossa, e agora? Mas, sabe, dentro de mim não estava. Eu falei, Deus, fala comigo. Era missionário ligando daqui, era missionário ligando de lá, e falando da unção, e eu não, porque Deus não falou ainda bem certo comigo. Olha que teimosa, né? E daí eu sei que chegaram 2 casais lá em casa, e um deles foi tremendamente usado para falar comigo, mas sem saber disso, porque eu só tinha mais falado com a pastora Cleusa e um pouco com o pastor Cristiano, né? Pastor Irani. E daí eu sei que depois veio outro casal e ele começou a falar tudo, assim, de como ele viu o meu trabalho quando eu cheguei aqui, o que eu larguei, sabe? Sabe o que é clarear assim, ó, na cabeça? Eu pensei, meu Deus, eu já sou, eu não quero, eu estou resistindo o quê, né? Então, muitas vezes a gente se cobra tanto de querer fazer do nosso jeito, de um jeito perfeito para o homem, e a gente acaba travando a obra que Deus tem, né, para fazer adiante. E daí eu aceitei. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque assim, ó, na obra de Deus tudo é sobrenatural. Se a gente for pensar humanamente falando, a gente vai desesperar, a gente vai achar, não, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, né? Mas quando nós colocamos o nosso foco em Deus e nós sabemos, Deus me deu essa missão, por mim mesmo eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, mas Deus é a minha força, é Ele que vai na minha frente, é Ele que vai levantar ajudadores, né? Para estar efetuando a obra que Deus colocou. Então assim também foi com Febe, ela era servidora, ela ajudava em tudo, né, o apóstolo Paulo e a igreja. Russell Chaplin falou que a palavra patrocinadora talvez dê a entender uma pessoa de considerável influência, riquezas e posição social. Febe, ela não era qualquer uma, ela podia ter uma vida boa, uma vida de glamour, né? Mas mesmo tendo bastante dinheiro, ela quis servir com aquilo que Deus deu para ela. Febe havia utilizado seus recursos mentais e materiais a fim de servir a igreja cristã que se esforçava por membrar em diversas localidades, sobretudo Cencreia. E o John Stott falou, é evidente que Febe era uma mulher de posses que usava sua riqueza para apoiar a igreja e também um apóstolo. Então, a vocação cristã é abençoar vidas, não é ser beneficiado, mas a vocação realmente é abençoar vidas. E todas as vidas que vierem te pedir, seja de muitas posses, seja um mendigo, seja quem for, trata igual todos, porque foi assim que Jesus fez. Nós abençoamos alguém, você abençoa alguém? Vamos perguntar no individual, né? Você abençoa alguém? Você usa os teus recursos, os teus dons para abençoar pessoas? A palavra de Deus diz que nós não devemos cansar em fazer o bem, né? Porque a seu tempo nós iremos ceifar. Então, fazer o bem aos da família da fé, que fala lá em Gálatas 6, 9 e 10. Quem que é a família da fé, né? A família da fé é o próximo, mais próximo, aquele que está do meu lado e está precisando de ajuda, né? Muitas vezes eu não faço para aquelas pessoas que estão à minha volta, que são acessíveis, e eu penso, não, eu vou fazer, tipo, em tal cidade, sabe, umas coisas assim, meia fora, que daí tu não faz nada. Né? Eu sei que quando a gente veio para cá, nós pensamos, bom, a gente não tem dinheiro, Deus mandou a gente começar essa obra,
né? E a gente começou a pensar em alguns irmãos que teriam como nos ajudar na nossa mente humana. Nós fomos lá para o sul e uma dessas pessoas, né, me conheciam desde minha conversão. E era uma pessoa que ela gastava dinheiro com outdoor, né? E Jesus e tal. E daí, só que ela não quis nos ajudar. Eu pensei, poxa, né? A gente está precisando tanto de pelo menos para ter o que comer ou pagar aluguel, alguma coisa assim. Então, às vezes a gente quer gastar dinheiro com umas coisas que de repente nem precisaria tanto, não é tão necessário, né? Do que ajudar alguém que está do nosso lado precisando. E o que marca essa mulher a ponto de tornar-se tão especial, nós já vimos que ela enfrentou as barreiras, né? Que ela foi servidora. E ela testemunhou o evangelho. As obras de Febe falaram mais alto que suas palavras, suas ações e ecoavam mais forte do que o ribombar dos trovões, e suas atitudes lhe davam autoridade acima de qualquer título. A sua credencial era confirmada por quem ela era e o que fazia. Aleluia! Então ela não tinha uma credencial só no papel, uma carteirinha, né? De diácona. Não, ela estava estampado no coração dela, estava carimbado no coração dela, né? Que ela era uma serva do Senhor. E você também é chamado para exalar o bom perfume de Cristo. E como que a gente consegue exalar esse bom perfume? Como nós conseguimos? É só desenvolvendo um caráter, né? Um caráter aprovado pelo tempo. E foi assim também que Febe fez. Ela foi aprovando esse caráter dentro dela. O caráter de uma pessoa abre ou fecha portas. De repente, você se pergunta, por que eu não tenho nenhum cargo? Né? Por que ninguém chama eu para fazer nada na igreja? Você tem deixado Deus aprovar teu caráter? Você tem deixado Deus trabalhar no teu caráter? Porque trabalhar o caráter dói, né? Precisa tirar coisas da natureza humana e precisa deixar Deus colocar o fruto do Espírito. E nós vemos aqui que não é qualquer um, né? Tem que ser corajoso, e precisa persistir, precisa buscar para deixar o Espírito Santo fazer isso. Então, quem você é quando ninguém está vendo? Faz essa pergunta para você. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é diante de Deus? Quem você é sem máscaras? Muitas vezes nós pensamos, não, para a igreja eu vou, né, com uma saia comportada, eu vou bem vestida, né? Mas na faculdade eu vou com uma calça enfiada, uma calça a vácuo, que nem falou o apóstolo Lucas, né? Lá fora eu vou de qualquer jeito. Na igreja não, né? Na igreja é lugar santo. Não! Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos ser o bom perfume de Cristo aonde nós passarmos. Se eu tiver com uma calça enfiada, a vácuo, passando na cidade, né? Tipo, que perfume que eu vou exalar? Será que como Jesus mora nela, né? Como dá para ver Jesus no bumbum dela? Será que é isso? Acho que não é isso que os homens vão achar, né? E nem as mulheres, porque nós influenciamos o tempo todo, não são só os homens, né? Que são agredidos com essa visão, mas as mulheres também. O que vocês acham? Se eu continuasse usando as roupas, né, que eu falei para vocês que eu usava, tipo, eu ia ser bom exemplo para vocês? Tipo, se eu tivesse com o marido de vocês, né? Você ia se sentir bem? Porque eu usava roupa decotada, eu usava calça enfiada, eu usava saia, muito mini saia, né? Então todas essas roupas, com certeza, elas me faziam me chamar muito mais atenção do que eu chamo agora. Só que agora eu chamo uma atenção diferente. Eu não chamo atenção para mim mesma, eu chamo atenção para aquele que mora dentro de mim. E assim eu consigo ser bom exemplo, eu consigo influenciar, eu consigo passar segurança, aquilo que Deus, né, quer passar através da minha vida.
E também quando nós estamos em casa, que nem no feriado, né? Feriado, quando os pais têm que trabalhar e os filhos estão em casa e convidam amiguinhos, e as crianças de hoje são muito diferentes, né? No nosso tempo, a gente levava uma bronca de um adulto, dava vontade de chorar, ficava meio, né, travado. Hoje em dia, eles não ligam. Eu dou bronca nos amiguinhos de João Lucas, eles não ligam, sabe? Daqui a 5 minutos já estão fazendo pior, e assim vai. E daí eles estavam lá em casa, e eu preocupada com os missionários que tinham chego, e ela estava com muita cólica, e daí eu pensei, pô, se eles ficarem fazendo essa barulheira aqui, né, eles não vão conseguir descansar, e sabe, né, vai tumultando. Daí eu peguei e dei uma chamada de atenção meio alta, assim, depois eu quase morro, né. E daí a mãe de uma delas veio buscar a amiguinha e falou, e daí eu falei, bom, correu tudo bem, só que hoje eu tô meio nervosa. Eu fui meio estressada, né? Porque eu gosto sempre de ser transparente. Tipo, eu não fui 100%, sabe? Depois eu pensei, eu devia ter, né, sido mais bondosa e mais calma, sabe? Mas daí já foi. E o caráter, então, ele é testado pelo tempo. O que faz uma pessoa digna de confiança? Febe, ela tinha boa índole. Febe era justa, Febe era bondosa. Eu sei que há 2 anos atrás, no ano de 2015, nós tiramos o João Lucas e a Sofia de uma escola que eles já estudavam desde pequenininhos, e Deus abriu uma porta naquela escola dentro da base aérea, na Escola Municipal de Ucapirama. E foi assim tão de Deus que o João Lucas precisava de uma figura masculina, né? Por tudo que ele tinha passado. E naquele ano tinha um diretor. E milagrosamente nós conseguimos uma vaga em junho naquela escola. E eu sei que foi uma bênção, né, eles estudarem lá. E passou aquele ano, né, veio o Natal, tudo. No outro ano, um dia à noite, a Sofia, ela desesperada, chorando. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Só nós duas em casa, né? E ela não parava de chorar, ela não conseguia falar. Daí eu comecei a acalmar, até que ela começou a falar. Quando ela falou, sabe quando você fica sem chão? Ela falou, mãe, eu peguei isso daqui de uma coleguinha. Quando ela mostrou um óculos, eu pensei, meu Deus do céu, Sofia. Bom, primeiro eu nem podia, eu acho que eu não falei desse jeito, porque ela estava muito nervosa. E ela falava, mãe, não fala pra ninguém, porque senão eles vão falar que eu sou ladrona. E eu, meu Deus do céu, Sophie, como tu fez isso, Sophie? Daí ela falou, porque eu lembrava que ela falava assim, mãe, eu quero usar óculos, mas eu achei que ela não precisasse, né, usar óculos. Até eu levei ela depois para fazer consulta e a visão dela é perfeita. Então era só para ela se sentir mais inteligente, eu acho, né? E daí, até que ela falou como que foi que aconteceu, e ela falou, mãe, não fala nem pro pai, não fala pro papai. Daí tá. Daí ela dormiu, eu orei por ela, né? Ela pediu perdão lá na hora, e eu não consegui dormir aquela noite. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A menininha ficou sem óculos, né? Era um óculos novo. Como que eu vou fazer? Tipo, lá no Jucapirama eu tô evangelizando a professora, os outros professores, o diretor, e tô evangelizando a psicopedagoga, que é a Shirley, inclusive ela se converteu com o marido, né? Eles estão participando aqui. E eu pensei, meu Deus, com que cara que eu vou chegar lá no colégio e vou falar, a minha filha pegou esse óculos, né, da coleguinha. Eu pensei em várias coisas, sabe, né, aquelas sugestões que o inimigo dá, tipo de colocar num saquinho, pedir para Cláudia, do pastor Douglas, que morava lá dentro, colocar lá em cima do balcão, sem falar quem foi. Todas essas coisas eu pensei, né, como são as sugestões que o inimigo dá para cada um de nós. De repente, eu falei para Sofia, no outro dia eu falei, Sofia, Zaqueu, quando ele roubou, ele quis devolver 4 vezes mais do que ele tinha roubado. O que você fez não foi certo, sabe? Não foi certo e a gente vai ter que arrumar essa situação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na escola, vou falar com a professora, né, com quem eu encontrar,
e vou expor, vou levar esse óculos para eles saberem de quem que é o óculos. Daí fui lá, né? Fui lá, conversei com a professora, falei com a psicopedagoga, que era a Shirley, expliquei tudo. Deixei meu telefone, eles descobriram quem era a menininha, ainda estudava lá, e eles passaram o telefone da mãe da menina para mim. E eu liguei para ela. E daí eu falei tudo, ela falou, não, é coisa de criança, ela foi super compreensiva. Daí eu falei, puxa, mas foi um dano muito grande, porque imagino que ela tenha que ter feito outro óculos, tudo. Ela falou, realmente, o pai dela deixou ela de castigo, ela não ganhou o tablet que ela queria ganhar no final do ano, e a vida deles é dura. Eu estou trabalhando de fazer faxina, alugo os brinquedos para festa de aniversário e tal coisa, né? Ela ia falando, sabe quando você quer se enterrar assim num buraco, né? E daí ela foi falando, eu falei, olha, eu sei que eu não vou conseguir te restituir tudo que foi, né, causado aí, né, na tua filha, na tua família, mas eu quero pelo menos fazer o mínimo, sabe? Daí ela falou que ela já tinha feito outro óculos, que a menina teve que ficar vários meses sem e tal, porque não tinha dinheiro para pagar um médico particular, e aquela coisa toda. Daí eu sei que demorou uns meses, né? Eu fui com a Sofia lá na Americana, e como a menina, ela não ganhou o tablet que ela ia ganhar em dezembro, e o sonho da Sofia era ganhar um tablet. Nós duas fomos lá, a Sofia escolheu o tablet, chorando, porque ela falava que ela queria para ela. Eu falei, não, Sofia, né, tudo na vida tem consequências, né, e agora tu vai escolher um tablet bem bonito que tu queria para ti, para dar para tua amiguinha, para dar para ela. E daí a gente embrulhou bem bonito, e eu falei que eles poderiam passar lá em casa para buscar. E assim foi. A menina ganhou o tablet, ficou feliz da vida. A mãe falou que era bem mais do que ela imaginava, né? Que fosse ganhar e tal. A gente fez 8 vezes no cartão. E assim, a Sophie, né? A Sophie, ela aprendeu o que é ter caráter aprovado pelo tempo. Ela não pôde ter aquilo que ela gostaria, mas ela pôde arrumar aquilo que ela fez de errado. Né? E é de pequenininha que a gente ensina as crianças. Então, ser bondosa não é ser permissiva, não é deixar as coisas passarem assim. Ser bondosa é ter boa índole, né? É ter caráter, é ser gentil, é se colocar no lugar do outro. Porque se a gente não nos coloca no lugar do outro, não tem como nós sermos bondosos. Então, foi assim uma experiência bem marcante mesmo, sabe? Para todos nós. E graças a Deus a Sofia aprendeu. O que marca essa mulher a ponto de tornar-se tão especial? A última coisa aqui que marcou muito foi a disposição em encarar e superar novos desafios. Então, que nem ela estava servindo aquela igreja pequenininha, que provavelmente era filha da igreja de Corinto. Ela servia de todo o coração lá. Mas sabe quando a gente já está acostumada a servir naquele ministério que a gente começou e já está tudo 100%, a gente já consegue dominar toda aquela área, e quando Deus fala, ó filha, agora aqui acabou, agora você vai para cá, onde é tudo novo, né? São pessoas novas, é povo novo, e foi assim que aconteceu com Febe. Febe, então, ela foi recomendada para ir lá para Roma. E era uma pessoa que ela não pensava assim, não, eu estou aqui, eu só tenho capacidade para isso daqui. Ela aceitou o desafio, ela foi, ela pegou aquela carta e o apóstolo Paulo pôde confiar nela. Ela foi uma pessoa de confiança, uma pessoa assim que cumpriu aquilo que Deus colocou nas mãos dela. E você? Aquilo que Deus tem colocado na tua mão, você tem cumprido? Ou você tem dado desculpas? Não, Deus, eu não tenho essa capacidade, a minha irmã que tem, usa ela, né? O que você tem feito? Você tem colocado diante de Deus? Deus, eu quero sim ser obediente a Ti, mas olha só o caos que está a minha vida nessa área, olha o caos que está a minha família. O que você tem feito? Não há limites quando queremos superar barreiras. Tudo é possível ao que crê. E é o que eu falei do que aconteceu comigo antes da cerimônia do apostolado. Humanamente falando, eu não teria aceitado. Eu teria
me fixado nas minhas confusões mentais, né? Naquele meu mundinho pequeno, mas Deus, Ele quer sempre ir além, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele ia nos lugares onde ninguém ia, ninguém tinha coragem, ele se metia. Tanto é que a gente pode ver quantas coisas aconteceram com ele, né? Quantas coisas que ele passou e ele conseguiu sobreviver. Então, Deus, eu vejo que Deus quer nos tirar desse mundo, né, dessa zona de conforto, do nosso mundinho, né, onde nós conseguimos dominar todas as coisas, para realmente nós sermos usadas naquilo que Deus estiver nos direcionando, naquilo que estiver precisando na igreja. Febe, ela foi então essa mulher extraordinária. Ela superou os seus limites, ela marcou o tempo, ela rompeu as barreiras da sua época, ela marcou a sua geração. Sua disposição em encarar novos desafios nos desafia a romper com aquilo que nos prende ao nosso mundinho tão pequeno e confortável. E assim, irmãs, não tem como servir a Deus se nós queremos conforto. Porque cada uma aqui tem uma vida de batalha durante a semana. Tem trabalho, tem estudo, tem filho, tem família, tem muitas e muitas coisas para fazer, né? Então, se nós não abrimos mão do mundo de conforto, né, essa zona de conforto, não tem como nós servirmos a Deus com a nossa vida. E aí eu falo, pega uma pessoa para discipular, pega uma pessoa para cuidar. Não precisa pensar, eu não preciso discipular 10. Não, pega uma. Começa por uma. Seja usada para ouvir, para aconselhar. Só de você ouvir a pessoa falar, desculpa, já vai fazer você pensar, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler a Bíblia, porque ela está perguntando essas coisas, não sei. Vai te ajudar a crescer. Eu quero te desafiar a realmente marcar a tua geração com o servir. Quem sabe, né, o Senhor, Ele vai escrever uma carta e entregar na tua mão. Eu creio que já tem pessoas aqui com carta na mão, né, que o Espírito Santo já entregou a carta. Então, crê no sobrenatural. Crê que Deus vai curar aquela área no teu coração que está doendo ainda, né, que é por causa dela que você não consegue levar essa carta. Crê que Deus, Ele é poderoso também para curar o teu físico, né? Ataque cardíaco, pânico, várias coisas, para poder entregar essa carta que Deus te mandou. Tem pessoas aqui com carta na mão já, e outras que Deus quer colocar a carta. Então eu quero te convidar. Quem aqui já tem uma carta nas mãos, que já tem certeza daquilo lá que Deus tem, né, para fazer através de você, levar essa carta adiante, eu quero te convidar a estar aqui. E também aquela pessoa que nem sabe que carta, será que Deus vai me entregar? Será que Deus vai me entregar alguma carta? Mas que tem o coração realmente aberto para receber uma carta de Deus. Também essa pessoa eu também quero orar. Então eu quero te convidar a vir aqui na frente como um sinal de sim para Deus. Deus, eu sei, eu já tenho essa carta nas mãos, mas isso e aquilo. Deus, eu nem sei que carta é essa, mas eu quero me colocar à tua disposição para entregar a carta que o Senhor quer. Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor está aqui nesse lugar. Ó Deus, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem usado, Pai,
Ó Deus, o escrito dessa mulher, Pai, tão extraordinária, chamada Febe, que foi serva tua, Pai. Ela foi, Senhor Deus, totalmente obediente. Ela foi, Senhor Deus, e fez aquilo que o Senhor ordenou, Pai. Ó Deus, e aqui nesse lugar, Senhor Deus, já tem, Senhor Deus, mulheres, filhas tuas com cartas nas mãos, Pai. O Senhor já entregou, Senhor Deus, essa carta para tua filha, Paizinho. Ó Deus, que o Senhor esteja agora, Senhor Deus, testificando, ó Pai, acalmando o coração, Senhor Deus, dela, Pai, falando para ela: filha, fica calma, eu sou contigo, eu sou o Deus do impossível. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em favor de todos os impossíveis, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja colocando a tua mão, Paizinho, sobre aquelas filhas, Senhor Deus, que já tem a carta na mão, Pai. Ó Deus, indo na frente delas. Vai falando, irmã, vai falando aquilo que é impossível para ti. Fala para Deus agora: Deus, olha a minha família, Deus, olha a ferida do meu coração, cura essa ferida, Deus, trabalha na minha família, Deus, olha o meu coração, eu não consigo ser bondosa, Deus, eu não consigo ser fiel, eu não consigo ser corajosa. Fala para Deus aquilo que está dentro do teu coração, aquelas barreiras que você tem essa carta, mas você não está conseguindo. Fala para Ele. Ele é o Deus dos milagres, Ele é Deus do sobrenatural, Ele está aqui nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor esteja também trabalhando, Pai, naquelas vidas que estão, Senhor Deus, aqui, Pai. Mas, Deus, elas falam o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim. Não conseguem enxergar dom nenhum. Deus, que o Senhor esteja operando aqui nesse lugar. Que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, à luz, Pai, aquilo que o Senhor já entregou, o dom que o Senhor já entregou. Ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, ó Pai, lá do fundo, ó Deus, do coração, aquilo que está obstruído, aquilo que está, Senhor, esquecido. Traz agora, Senhor, para o coração da tua filha, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para ela. Ó Deus, faz queimar o dom que o Senhor já colocou lá dentro, Pai. Faz, Senhor Deus, das tuas filhas que estão aqui nesse altar, ó Deus, mulheres que venham te servir, que venham, Senhor Deus, ó Pai, abandonar o seu egocentrismo, o seu mundinho, ó Deus, a sua zona de conforto, para poder abençoar, para poder ouvir, para poder aconselhar, para poder, Senhor Deus, ter paciência, ter amor. Ó Deus, que o Senhor esteja operando poderosamente aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus, que doenças venham ser tiradas, queimadas, Senhor Deus, agora nesse momento. Toda taquicardia, ó Deus, todo pânico, vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Toda doença psicossomática, mentirosa que Satanás quer colocar, quer te travar, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor esteja queimando, vai curando os corações, vai, Senhor Deus, colocando a tua saúde, Senhor Deus, nos corações, Senhor, das tuas filhas, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, ajudando, Senhor Deus, cada uma aqui, Pai, a pagar o preço, não com palavras, Senhor Deus, mas com oração, buscando a tua face, aquele único que pode realmente ajudar, o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus da luz. Pai, vai, Senhor Deus, trabalhando no caráter, Deus. Vai, Senhor Deus, trabalhando no caráter, Senhor, de cada uma das tuas filhas. Tira, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que não te agrada. Tira aquilo que não te agrada. Tira, Senhor, todas as obras da carne. Pai, ajuda, Senhor Deus, porque isso não é o Senhor que tira. Isso somos nós mesmos que decidimos, que precisamos romper, precisamos tirar, Deus, de dentro de nós toda a obra da carne. E que o Teu Espírito Santo esteja movendo, ó Deus, cada gominho do fruto do Teu Espírito, Pai. Ó Deus, a tomar conta de cada coração, Pai. Faz Tua obra poderosa. Trabalha, Senhor, com o Teu sobrenatural, Pai. Ó Deus, e que esse exemplo, Senhor Deus, ó Pai, esse exemplo, Senhor, que nós estudamos aqui através da Tua palavra, Deus. Obrigada pela Tua palavra
que é viva, ó Deus, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que a tua palavra venha entrar, Deus, penetrar em cada célula do nosso organismo, Paizinho. Deus, coloca, Senhor, fome e sede, coloca saudade dentro de cada coração aqui, Pai, por estar um tempo a sós contigo, te buscando. Aquelas que nunca tiveram isso, nem sabem como que é te buscar em secreto. Deus, vai trabalhando, Espírito Santo, vai movendo, Espírito Santo. Faz, Senhor Deus, de cada mulher aqui, Senhor Deus, uma mulher, Pai, bondosa, uma mulher de boa índole, uma mulher totalmente confiável, Deus, uma serva tua, Pai. Trabalha poderosamente, ó Deus, e que a tua obra, que a tua igreja, ela venha crescer através de cada decisão aqui, Pai. Cada decisão, Paizinho, tomada aqui nesse altar, nessa manhã, Pai, que a tua igreja seja beneficiada, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ficar feliz com cada decisão tomada aqui, Pai. E que vai ser, Senhor, colocada em prática, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja abençoando com saúde, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os lares, Pai, das tuas filhas que estão aqui, Pai, aquelas que já são casadas, Pai, abençoa a esposa, abençoa os filhos, aquelas, Senhor Deus, que são solteiras, Paizinho, que o Senhor esteja guiando os seus passos, que elas façam as escolhas certas, Senhor. Deus, abençoa, Senhor Deus, cada uma na sua história de vida, Paizinho. O Senhor conhece cada uma que está aqui, Senhor, buscando a tua face. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.